Não tô entendendo esse paquímetro. O sistema inglês não tá entrando na minha mente. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play. Imagina só esse problema de não saber realizar a leitura do paquímetro. Então, estamos aqui mais uma vez procedendo com os vídeos da metrologia na área da metalmecânica, especificamente na área da usinagem, para que você não tenha mais essa dificuldade na hora de controlar o seu processo e principalmente o seu produto utilizando o paquímetro. Então, vamos ter agora os vídeos de leitura e interpretação do paquímetro, tanto no sistema métrico e tanto no sistema inglês. Então, vem com a gente para a sala de aula, porque esse vídeo tá demais. E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play. Estamos aqui dando prosseguimento à metrologia na área da metalmecânica, especificamente na usinagem e com o instrumento paquímetro. Então, nos dois primeiros vídeos, vimos as resoluções do paquímetro no sistema inglês e no sistema métrico. Mas neste vídeo, iremos realizar a leitura, ou seja, explicar a leitura no sistema métrico. E claro, não poderia faltar os meus dois companheiros e profissionais e mestres na área de leitura e interpretação de instrumentos, meu amigo Matheus e também o Geraldo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado. Obrigado. E aí, Geraldo? Então, explica pra gente, né, o nônio, a parte inferior sistema métrico, né? E a parte superior? Sistema inglês, polegado. Sistema inglês, polegado. Então, Matheus, só vai relembrar aqui as resoluções. No sistema métrico nós temos 3 tipos de resoluções, né? Onde o nônio pode ser dividido de 10, de 20 ou de 50 partes, certo? Sendo que, como a gente viu, que ele de 50 partes ele tem uma precisão melhor, né? Porque tem mais divisões. Então, certo? Ou seja, em 10 partes ele vai ter uma resolução de quanto, Geraldo? 1/10 de milímetro. 1/10. Dividido em 20 partes? Aí a gente vai ter o de 5 centésimos. 5 centésimos. E o que o Matheus citou, de 50 partes, o nome? 2 centésimos. 2 centésimos. Então vamos fazer agora a leitura. Então o Geraldo vai iniciar para a gente a explicação da leitura no sistema métrico do paquímetro universal. Ok. Então vamos lá, pessoal. O primeiro procedimento para realizarmos a leitura do paquímetro é avaliar qual o valor da escala fixa que o zero do vernier ultrapassou. Correto? Então esse é o primeiro procedimento. Então nesse caso aqui, Matheus, o zero do vernier passou de qual divisão, de qual número? Ele passou do 40 milímetros, certo? Mas ainda não chegou no 41. Isso. Então, entre o 40 e o 41, nós temos aqui vários valores, mas para a gente conhecer esse valor que nós temos aqui, nós precisamos avaliar qual o valor aqui no vernier, no nônio, que coincidiu com o valor da escala fixa, ou que está alinhado, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar aqui melhor, tá? E aí a gente vai ver qual valor que coincidiu certinho. Então, interessante. O primeiro passo, né, é verificar o zero do nono vernier, quantos traços que ele deixou para trás. Aí o Matheus já expôs. Exatamente. Que é 40 milímetros, ou seja, 40 traços. Ou seja, cada valor na escala principal equivale a 1 milímetro. Isso. E agora a gente vai chegar na precisão do instrumento, que é as casas decimais, o nono ou vernier. Então, o segundo passo é verificar onde coincidiu o traço do nônio com a escala principal, mas aí faz a leitura na escala principal. É isso? É isso que eu estou entendendo? A primeira leitura na escala principal, a segunda leitura na escala móvel, no nônio. Okay. Beleza. Tá bom? Dá um zoom pra gente aqui, só pra gente alinhar aqui direitinho, pra gente conseguir enxergar qual o valor que coincidiu. Então, se nós avaliarmos bem aqui, né, quem coincidiu, quem está totalmente alinhado, é essa divisão aqui, ó. Como esse paquímetro ele tem resolução de 5 centésimos, então cada divisão dessa aqui equivale a 5 centésimos. Então a gente vai contando de 5 em 5, a gente vai chegar aqui no 40, mas não é ele que está coincidindo, 45. Então nós já tínhamos o 40 milímetros e aqui as casas depois da vírgula, o 45. Então a minha leitura é 40 milímetros e 45 centésimos. Que
bacana, hein? Olha para vocês verem. Então, primeiro, né, nós temos os valores inteiros, né, que são tragos a partir da interpretação da escala principal. E aí, onde coincide, né, o traço do nono Vernier e com a escala principal, e aí você faz a leitura no nono, então é o inverso. Isso. Começamos com a leitura na escala principal, com quem o 0 passou, no caso aqui do 40. Depois avaliamos quem está alinhado, quem está coincidindo, no caso aqui o 45. Ou seja, aqui de um traço ao outro é 5 centésimos. Justamente. Então, entre o 0 e 1 eu tenho 5 centésimos, depois 0,1, 0,15, 15, 0,20, 0,25 e aí, consequentemente. Isso. Bacana, hein? Muito legal. Então, e o que vai mudar da resolução aí entre esse paquímetro que é dividido em 20, né? Nós temos uma outra situação onde nós temos o paquímetro, né? Que possui a resolução de 2 centésimos, né? Isso. Bom, então esse aqui, né? O início da leitura, a mesma coisa. A gente vai avaliar aqui qual o valor da escala fixa, o 0 do Vernier ele ultrapassou, e depois nós vamos fazer o mesmo procedimento, avaliar quem está alinhado, e aí nós vamos ter o valor decimal. Lembrando, tá, Geraldo, que essa é uma outra resolução, né? Ou seja, é uma medida mais precisa. A gente tem uma divisão de milímetro maior por causa do nônio ter mais divisões, né? Ou seja, esse é o caso de 50 divisões. Exatamente. Então, cada graduação equivale a 2 centésimos. 2 centésimos. Então, explica pra gente a leitura agora, pra gente, citando esses dois exemplos. Então vamos lá, Matheus. Qual o valor que o 0 do Vernier ele ultrapassou da escala fixa? Nesse caso aqui, ó, ele ultrapassou os 53. 50, 51, 52, 53 e está quase chegando no 54. Ou seja, ele não chegou no 54 ainda. Então quer dizer que nós temos uma leitura no nônio ainda para fazer. Então nós já temos 53. Exatamente, 53 milímetros. Agora vamos para as casas decimais, avaliar aqui quem está alinhado, tá? Então aqui, nesse exemplo, se nós observarmos bem, quem coincidiu é aqui, ó, é o 9, que seria, no caso, 90. Então aqui, ó, a gente tem aqui, né, se a gente for contando, nós vamos vir contando daqui para cá, de 2 em 2. 2 em 2 centésimos. Aqui a gente chegaria no 90, ok? E aqui 92, 88, mas o que a gente tem, o que coincidiu, é este cara aqui, ó. Então, ou seja, o 0 do nono deixou 53 traços da escala principal para trás. Exatamente. E aí ele coincidiu no 9, ou seja, 9 décimos, né? Então, ou seja, e cada tracinho aqui, ou graduação, equivale a 2 centésimos. 0,02, 0,04 e consequentemente. Exatamente. Beleza, muito bom. Então, aprendemos hoje, né, a leitura do paquímetro na resolução de 2 centésimos e na resolução de 5 centésimos. Lembrando também que temos o paquímetro na resolução de 1 décimo. De todos eles, o mais preciso é o que possui o nônio com a resolução de 2 centésimos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer, né, o Matheus e o Geraldo. Não pode esquecer de fazer o que lá no YouTube, no nosso canal, Geraldo? Dá o like. Dá o like. Compartilhar o link. E isso aí, curtir, e qualquer dúvida que você tiver, realize os comentários, né, Geraldo? Você pode perguntar para mim, para o Matheus, para o Geraldo. Queremos responder a todas as perguntas e deixar bem claro sobre a leitura do paquímetro. Então, mais uma vez, os meus agradecimentos, né? E muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.